Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo a todos uma ótima tarde. Desejo também boas-vindas à nossa primeira aula da segunda semana do mês de agosto, na disciplina de Matemática 2, certo? Lembrando que estamos no módulo 3 e hoje, dia 13/8, nós iremos fazer a correção da atividade das páginas 137, 138 e 139. Sexta-feira, amanhã, dia 14, nós teremos a segunda aula, dando continuidade ao conteúdo de razões. No caso, nós iremos estudar proporção e vocês terão como atividade uma única página, que é a página 143, certo? De antemão, quero convidar todos, para participar dos nossos plantões de tira-dúvidas que acontecem, no dia de hoje, quinta-feira, a partir das 13h30. Então, toda quinta-feira nós temos o nosso plantão. E também eu chamo a atenção nas postagens das atividades na plataforma. É importante que vocês enviem em tempo hábil para que a gente possa fazer o acompanhamento. Então, pessoal, a nossa primeira questão está na página 137 do módulo 3. A questão 1, ela diz: o quadro ao lado apresenta a quantidade de bolinhas de gude de 4 colegas, separadas por cor. Então, podemos ver, pessoal, nessa tabela que o Edson possui 8 bolas de gude azuis e 12 verdes. O Alex possui 15 azuis e 6 verdes. O Eduardo possui 7 azuis e 9 verdes. E o Tiago possui 16 azuis e 10 verdes. Determine a razão entre as bolinhas de gude azuis e as bolinhas de gude verdes de cada um deles. Depois, explique com suas palavras o significado de cada uma das razões que você obteve. Galera, de início, nós vamos calcular a razão das bolinhas de gude azuis em relação às verdes do Edson. Ele possui 8 azuis e 12 verdes. Então, nós temos a razão 8/12. A gente pode simplificar essa fração. No caso aí, podemos simplificar por 2. 8 dividido por 2 é 4. E 12 dividido por 2 é 6. Obtemos aí a fração 4/6. Ainda dá para dividir, dá para simplificar. No caso, por 2. 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 3. Então, nós temos 2/3, que ao dividirmos 2 por 3, dá igual a 0,6666. Não é isso? Então, essa é a razão da quantidade de bolinhas de gude azuis e as verdes. Em seguida, vamos calcular do Alex, que vai ficar 15/6, Dá para simplificar por 3 nesse caso, que a gente tem aí 5 meios, 5 meio, e a metade de 5 é 2,5, certo? Depois o Eduardo, 7/9, e aí vamos dividir 7 por 9, que dá igual a 0,777. E por fim, do Tiago, 16 décimos, que é igual a 1,6, certo? A gente calculou as razões. Galera, depois a gente vai vamos explicar essas razões, o que elas significam. Aqui tem uma sugestão de resposta, mas que vocês podem escrever com as próprias palavras de vocês, porém que tenham um sentido parecido com esse, que as razões representam a quantidade de bolinhas azuis para uma bolinha verde, certo? Essa é a justificativa, mas claro que vocês vão escrever com as próprias palavras de vocês. Dando continuidade, temos a questão 2, que ela pede para assinalar os itens em que as razões apresentadas são inversas.
Galera, uma característica de razões inversas é quando o numerador da primeira fração é igual ao denominador da segunda, quando o numerador da segunda fração é igual ao denominador da primeira, como por exemplo o item A. Tem 5 nonos e 9 quintos. Vejam, o 5 é o numerador da primeira fração e é o denominador da segunda fração. O 9 é o numerador da segunda fração e o denominador da primeira fração. Quando isso acontece, a gente diz que elas são inversas. Então, nós iremos marcar o item A. Olhando para essa mesma característica, né, temos o item D, né? Mas nós sabemos que duas razões são inversas quando o produto entre elas é igual a 1, ou seja, quando multiplicamos os numeradores e os denominadores, vai dar o mesmo resultado. No item A, 5 vezes 9, 45. 9 vezes 5, 45. Se você dividir 45 por 45, dá 1. No D, 10 vezes 7, 70. 7 vezes 10, 70. 70 dividido por 70, 1. Beleza? Olhando para o item E, a gente tem duas frações equivalentes, né? E ao multiplicar 16 vezes 3, 48. 12 vezes 4, 48. 48 dividido por 48, 1. Assim, o item E também representa razões inversas. Então, na questão 2, os itens que representam razões inversas são os itens A, D, E. Beleza? Pessoal, ainda na página 137, para finalizarmos essa página, temos a questão 3. A questão 3, ela nos diz o seguinte. Calcule a densidade, né? Nós iremos calcular a densidade de cada cubo. No item A, tem um cubo de plástico, né, PET, cuja aresta é 2 centímetros e a massa é 10,8 gramas. Galera, nós sabemos que a densidade é a razão entre a massa e o volume. Então, para cada um desses cubos, a gente vai de início calcular o seu volume. O cubo do item A, nós sabemos que o volume é só você multiplicar a aresta por ela mesma 3 vezes. Em outras palavras, dizemos que a aresta elevada ao cubo. Sabemos que a aresta do item A mede 2, temos 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que você multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Assim a gente tem um produto, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Logo, o volume do primeiro cubo é 8 centímetros cúbicos. Agora, a razão, né, que representa a densidade é o que? É a massa dividido, né, a massa sobre o volume. A massa é 10,8 e o volume é 8. Ao dividir 10,8 por 8, nós obtemos 1,35. 1 inteiro e 35 centésimos. Assim, a densidade do cubo de plástico PET é 1,35 gramas por centímetro cúbico. No item B, nós temos um cubo de gelo, cuja aresta também é 2 centímetros e a massa é 7,36 gramas. De início, a gente calcula o volume, né? É o mesmo volume do primeiro cubo, né? Que a aresta é 2. Assim, o volume é 8 centímetros cúbicos. E a densidade é a massa sobre o volume, 7,36 sobre 8. E ao dividir 7,36 por 8, a gente obtém como resultado 0,92, 92 centésimos, né? Ou 0,92 gramas por centímetros cúbicos. E ainda tem um pontinho com a pergunta que nos questiona: qual desses cubos vai afundar se for colocado em um recipiente com água? No caso, pessoal, é o de plástico PET. Por quê, né? Porque a sua densidade é maior que 1 grama por centímetro cúbico, não é isso?
Certo, pessoal? Dando continuidade à correção, na página 138 temos a questão 4, que é a questão do Enem, né? Tem um pequeno texto que diz: no monte de Cerro Amazonenses, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o Telescópio Europeu Extremamente Grande, o EELT. Ele terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez a suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Gente, observem que o diâmetro do olho humano ele está em centímetros e o diâmetro do espelho do telescópio está em metros. Então, nós iremos transformar 48 metros em centímetros. Lembrando que um metro ele tem 100 centímetros, né? Então, 42 metros equivale a 4.200 centímetros, certo? Agora, a gente vai calcular a razão. Temos 2,1 para 4.200. No caso, a gente vai simplificar essa fração, né? E ao simplificar, a gente obtém 1 para 2.000. Essa é a razão, né, entre o diâmetro aproximado do olho humano e esse suposto telescópio, ou melhor, e o telescópio, né, o espelho do telescópio primário, certo? Então, a razão 1 para 2.000. Resolvemos a questão 4. Ainda nessa página temos a questão 5, né, que diz: faça uma estimativa e determine a densidade demográfica de cada município relacionando-a com os itens. Para isso, escreva a letra do item correspondente. Pessoal, podemos ver que cada município está representado por uma letra. Por exemplo, o município de São João do Meriti, ele está representado pela letra D, não é isso? E a gente vai calcular a densidade demográfica, que é a população dividida pela área territorial. Então, a gente vai calcular da cidade A, ela possui 33.822 habitantes e uma área de 6.240,9 quilômetros quadrados de área territorial, né? Ao dividir, né, vocês podem usar a calculadora, porque a questão pede para vocês terem auxílio da calculadora. A gente obtém 5,419. Esse é o valor aproximado. Então, pessoal, o valor mais próximo desse daí na cidade A é no primeiro pontinho, ó. Então, lá a gente vai colocar a letra A. Na cidade B, é uma cidade que tem 2.928 habitantes e uma extensão territorial de 482,9 quilômetros quadrados. Ao dividir, a gente obtém 0,599. Arredondando para o número mais próximo, temos aí o número 0,6 habitante por quilômetro quadrado. Então, o quinto pontinho, a gente vai colocar a letra B. Calculando da cidade C, nós temos um total de 86.967 habitantes e uma área de 336,7 quilômetros quadrados. Ao dividir, a gente encontra esse valor aproximado de 258,29. Dos pontos, o mais próximo é o terceiro ponto, né, que tem 258,3 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Em seguida vem a cidade D, que possui 458.673 habitantes e uma extensão territorial de 35,2 quilômetros quadrados. Ao dividir, nós temos aí uma grande densidade demográfica, né, ó, de 13.030,48 habitantes por quilômetro quadrado. E o valor que mais se aproxima é o valor do segundo pontinho.
o que sobrou é a cidade E, né? Mas mesmo assim vamos calcular. A cidade E, ela possui 209.804 habitantes para uma extensão de 151,1 km². Ao dividir, nós temos 1.388,51 habitantes por km². Esses valores são aproximados, beleza? Bom, a questão 4 e a 5 foram as questões da página 138. Estamos finalizando, né, a nossa atividade, agora na página 139, onde temos a questão 6, que diz: responda às perguntas de Emerson. Ele disse primeiro, né, questionou: na razão A para B é igual a 0,3. Que número é maior, A ou B? E na razão B sobre A igual a 3,33? Galera, é o seguinte: quando o numerador da fração é maior que o denominador, o resultado é um número maior que zero, né? É um número que é do 1 em diante, não é isso? Quando o numerador é menor, então o valor vai dar um número menor que 1, certo? Como aí, no primeiro caso, deu um número menor que 1, 0,3, então a gente pode ver que no primeiro caso, a letra B, ela representa um número maior. No segundo caso, B sobre A tem um número maior que 0, né? Então, a gente pode concluir que em ambas razões, né, ambos casos, o número representado por B é maior, certo? Por fim, vem a questão de número 7 da página 139. A questão 7 diz: a engrenagem A tem 20 dentes e a engrenagem B 16 dentes. Ambas giram no sentido indicado. Item A: determine a quantidade de giros da engrenagem A após uma volta completa da engrenagem B. Galera, a engrenagem A, ela tem 16 dentes e a B tem 20. Então temos a razão de 16 para 20, que dá igual a 0,8. Assim, quando a engrenagem A tiver dado 0,8 de uma volta, né, a engrenagem B terá dado 1. Então, a engrenagem A terá dado 0,8 de volta após uma volta completa da engrenagem B, certo? Nessa questão também temos o item B, que diz: em que posição a marcação da engrenagem B estará após uma volta completa da engrenagem A? Galera, vamos calcular a razão de A para B, não é isso? Que é 20 para 16, que dá igual a 1,25, que corresponde a 1/4 de volta, né? Observando o sentido, nós teremos aí indicado no número 4, né, a setinha voltada para cima. No item C diz: em que posição a marcação da engrenagem A estará após 2 voltas e meia completas da engrenagem B? Então, gente, a gente vai multiplicar a razão B para A vezes 2,5. Sabemos que essa razão ela é igual a 0,8, como a gente resolveu no item A. Vamos multiplicar 0,8 por 2,5, que dá igual a 2. Sendo assim, ela vai dar 2 voltas completas, então ela vai parar no mesmo local, né? Então, a mesma setinha ela se encontra no primeiro número, né? Ela vai permanecer no mesmo canto. Ainda temos o item D. Após quantas voltas completas da engrenagem A, as marcações de ambas estarão novamente juntas na posição inicial. Nesse caso, quantas voltas a engrenagem B terá dado? Gente, nesse caso a gente vai calcular o MMC de 16 e 20, né, que é igual a 80. Sabemos que 80 é a mesma coisa que 20 vezes 4, ou que 16 vezes 5. Com isso, nós podemos concluir o seguinte: nós podemos concluir que as marcações das duas engrenagens, né, elas estarão juntas de novo após 4 voltas completas da engrenagem A, e a engrenagem B ela terá dado um total de 5 voltas.
Gente, essa foi a correção da nossa atividade, certo? Amanhã na nossa aula nós estaremos vendo o assunto proporção, né, que a gente precisa dessa ideia de razão para a gente compreender o próximo conteúdo. Eu agradeço demais a sua participação. Aqui fica o meu muito obrigado e tenham todos uma ótima tarde.